Conta pra mim, você gosta de beber muito refrigerante? Você gosta de tomar Coca-Cola? Você já parou pra pensar se você consegue hoje, você que tá me assistindo, você consegue parar de tomar refrigerante de uma vez por todas? Você já parou pra pensar se você tá viciado em tomar refrigerante? Especialmente você tá viciado em Coca-Cola? Sim ou não? Se a resposta for sim, se você acha que sim, hoje eu vou trazer as principais características da dependência do refrigerante, especialmente as principais características da dependência do vício em Coca-Cola. Isso mesmo que você ouviu. Quer saber tudo sobre isso? Assista esse vídeo até o final. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e eu vou explicar tudo pra você, mas assista até o final pra você entender, beleza? Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo, já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem vídeo novo, ou melhor, todo dia tem vídeo novo aqui no canal, muito conteúdo bom e gratuito para você. Ative o sininho. E se você quiser apoiar o canal, se você quiser receber conteúdos exclusivos, seja membro do canal. Vem ser membro do canal, beleza? Mas afinal, como que funciona a dependência, o vício em refrigerantes, especialmente o vício em Coca-Cola? Primeira coisa, eu quero dizer para você que eu não sou contra os refrigerantes, eu não sou contra a Coca-Cola. Durante muito tempo eu tomei refrigerantes. Hoje, graças a Deus e graças ao meu esforço e à minha dedicação, estou há 2 anos e meio sem tomar refrigerante. Então, eu não estou aqui fazendo um massacre contra refrigerante. É a tua escolha. Se você quer tomar, tá tudo bem. Agora, se você não quiser tomar, se você quer de uma vez por todas se libertar da dependência, esse vídeo aqui é feito para você. Não tô falando aqui nesse vídeo que a Coca-Cola é algo ruim como o álcool, o alcoolismo, não é isso, mas é um fato que a pessoa fica dependente, senão você nem teria clicado nesse vídeo. Outra coisa bem interessante dizer aqui para você, que pelo DSM-5, pelo CID-10, eles não classificam o vício em refrigerantes, eles não classificam como um vício, mas o fato é que Leonardo, eu acredito que a pessoa fica viciada, Leonardo, acredito que a pessoa fica completamente dependente. Bem importante ressaltar também que o vício em Coca-Cola a pessoa vai adquirindo aos poucos. Por quê? Porque o refrigerante, a Coca-Cola, ela está enraizada na cultura das pessoas. Na grande maioria das festas comemorativas, das datas comemorativas, tem refrigerante. Nos casamentos, nos aniversários, nas formaturas, por aí vai. Então, desde novo, já na criação da pessoa, desde a infância, é apresentado a Coca-Cola, o refrigerante para a pessoa. E é um sabor bom, a pessoa gosta. Então, a pessoa começa a tomar um sabor bom, está muito ligado com a oralidade, com a fase oral, a pessoa toma Coca-Cola, é bom, gera prazer. Se não fosse bom, se não desse prazer, ninguém tomava. Então, está muito ligado com a cultura do brasileiro, o refrigerante, não só do brasileiro, como de outros países, e está muito ligado com a criação da pessoa. Muitas crianças já tomam refri lá desde o começo da vida. Então, como isso já é na cultura, a pessoa tem fácil acesso, já vai bebendo, já vai crescendo, tomando, e é aí que a pessoa vai desenvolvendo a dependência, o vício dela. Como que funciona? E agora que você entendeu toda essa questão do histórico da Coca-Cola, que está diretamente enraizado, o refrigerante e a Coca-Cola, na cultura do brasileiro, é muito importante dizer para você que tem 2 pontos que favorecem a dependência. 2 pontos na substância da Coca-Cola que favorecem a dependência e o vício. O primeiro é o açúcar. E por aí vai, né? Quando eu falo de açúcar, você já vai entender que o açúcar, sim, pode deixar a pessoa viciada. A pessoa, quando ingere muito açúcar, naturalmente ela libera dopamina, que é nada mais nada menos que o neurotransmissor do prazer. Ou seja, muitas pessoas são viciadas em açúcar. Não é necessariamente viciada no refrigerante, mas é como ele contém açúcar, dá aquela sensação de dopamina, dá aquela sensação de prazer, e se gera prazer, se a pessoa colocar na rotina dela de sempre tomar Coca-Cola, sempre tomar refrigerante, vai deixar a pessoa dependente. Então, o açúcar por si só já gera dependência. Mas, além do açúcar, na composição química da Coca-Cola, tem outra coisa que também pode gerar dependência, que é altamente dependente, que é a cafeína. Isso mesmo, na Coca-Cola também tem cafeína.
E se você aí já tomou aquele cafezinho, você sabe muito bem que o café pode viciar também. Inclusive eu já fiz um vídeo explicando certinho como funciona o vício em café. Clica nesse cardzinho aqui para você se aprofundar nos estudos, tá bom? Mas enfim, a cafeína, sim, ela pode gerar dependência. Então, a pessoa, se ela ingerir cafeína, sempre ela vai acostumando o organismo dela, ela vai adaptando o organismo dela, o sistema nervoso central dela, o cérebro dela, e vai gerando a dependência. Então, aí você pense, a Coca-Cola é algo que a pessoa que tem um gosto bom, a pessoa vai sentir prazer em tomar, porque ela é gostosa para tomar, né? Claro que varia um pouco do gosto de cada um, mas 90% das pessoas gostam, né? A grande maioria das pessoas gostam. Ela tem açúcar, então açúcar é uma coisa que gera dopamina, gera dependência com o tempo, e ela tem cafeína. Então aí tá a fórmula para as pessoas se apegarem tanto no vício da Coca-Cola. Outro ponto que eu quero trazer aqui que favorece muito ao vício da Coca-Cola, sem dúvida nenhuma, é o poder do marketing. Isso mesmo, não teria como eu fazer esse vídeo sem falar disso. A Coca-Cola é expert no marketing dela. É um marketing de excelência. Por quê? A Coca-Cola investe na propaganda, na felicidade. Quem aí nunca viu o comercial de Natal da Coca-Cola, que é um verdadeiro espetáculo? Eles vendem lá uma família feliz tomando Coca-Cola no Natal, ou seja, eles associam o produto deles com a felicidade. E aí, associando o produto deles com a felicidade, lembrando que tem açúcar, tem cafeína, que gera dopamina, que é o hormônio aí do prazer, da felicidade, tá tudo interligado. Ou seja, o marketing, a publicidade dos refrigerantes, especialmente da Coca-Cola, é muito bem feito. O marketing da Coca-Cola é muito bom. Aí, associando um marketing de extrema qualidade, trazendo felicidade, trazendo algo que proporciona momentos felizes, com um produto bom, que tem açúcar, tem cafeína, um produto que a pessoa toma e gosta, então vende muito, né? A Coca-Cola é um produto que se vende muito e naturalmente muitas pessoas vão ficando dependentes. Hoje tem muitas pessoas viciadas em Coca-Cola. Atribuído a isso, eu trago a facilidade do produto. Hoje você pode ir nos 4 cantos do mundo que você vai achar Coca-Cola, provavelmente. Então, em todas as mercearias, mercados, sempre tem Coca-Cola. Então, esses são os principais pontos que eu trago aqui para você, que são fatores que impulsionam a dependência e o vício. Se você quer parar de tomar refrigerante, se você quer se libertar de uma vez por todas da dependência, do vício, especialmente da Coca-Cola, uma coisa muito interessante que eu trago aqui para você, sem dúvida nenhuma, é substituir. Talvez você não consegue parar da noite pro dia, mas vai fazendo desmame, vai diminuindo. Outra coisa bem interessante, se você tiver com Coca-Cola na geladeira, tiver com refrigerante na geladeira, sempre que no teu dia a dia, sempre que você tiver sede, todo momento que você tiver sede, você vai querer tomar Coca-Cola. Então não tenha na tua geladeira e substitua por outro tipo de bebida, né? Por água, por suco. Comece a trocar. Uma dica bem interessante que eu te dou é substituir. Não tenha na tua geladeira e substitui. Sempre com uma garrafinha de água bem gelada no lado. Isso vai ajudar, porque se você tiver com sede e se você tiver refrigerante na tua geladeira, provavelmente você vai tomar refrigerante. Foi assim que eu fiz, essa é uma dica que eu dou, é assim que eu fiz, que deu muito resultado pra mim. Não fique com sede, se você ficar com sede e tiver refrigerante, obviamente você vai beber. Outra coisa bem interessante é trabalhar a parte emocional e comportamental de hábitos, né? Mudar as tuas emoções e os teus hábitos, o teu comportamento para você superar o teu vício e a tua dependência. Mas isso, meu caro, isso é com acompanhamento terapêutico, com acompanhamento psicológico, porque o psicólogo vai te orientar a como sair do vício, o passo a passo, vai entender como que é os teus hábitos e a tua rotina. Dito isso, eu tenho eu tenho uma excelente notícia para você. Quer fazer um acompanhamento terapêutico para você se libertar do teu vício? Eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Isso mesmo que você ouviu, você pode ser o meu paciente. Como que isso funciona? Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me siga no Instagram, lá primeiro me siga, porque senão eu nem vou te responder, e me mande um direct lá, fala que você veio pelo vídeo aqui do YouTube, de vício em Coca-Cola, e fala que você quer marcar uma consulta comigo. Estou te esperando lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, eu mesmo vou te responder lá, beleza? Chega lá. Mas antes de sair desse vídeo, comenta pra mim aqui embaixo.
Quanto que você toma de Coca-Cola? Quanto tempo você acha que você aguenta ficar sem tomar Coca-Cola? Há quanto tempo você está viciado? Conta a tua história, que a tua história pode ajudar mais pessoas. Se você toma mais refrigerantes, não toma, comenta pra mim aqui embaixo. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e seja membro, tá? Pera aí, não vai embora ainda. Clica nesse vídeo aqui sobre vício em café, que tá bem legal. Clica aqui, tá? Grande abraço, tamo junto. Valeu!